E aí galera, beleza com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam. Como que você faz para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Eu sou o Guilherme Farias e hoje a gente vai explorar tudo sobre esse assunto depois da vinheta. Vai ter a vinhetinha e tal. Tô sabendo agora dessa vinheta. Hã? Tô sabendo agora dessa vinheta. Tu vai fazer, né? Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Uma das coisas que a gente vai pontuar aqui, que é extremamente importante falar, é que as pessoas confundem a importância da massa muscular com uma pessoa que tem um desenvolvimento absurdamente grande do tecido muscular. Vamos lá. Para que você entenda, todas as pessoas têm a necessidade de construção de massa muscular, de fazer hipertrofia. E isso não é só apenas comendo nem dormindo, mas se precisa de um estímulo que é dado através do treinamento com pesos, que você conhece aí como a musculação, por exemplo. Ganhar massa muscular também não vai deixar você com um metabolismo muito mais acelerado. Uma vez que você conheça o metabolismo, você vai perceber que a cada 1 kg de massa muscular que você adiciona no seu corpo, você tem em torno de 12 calorias a mais no seu metabolismo, ou seja, 10 kg de massa muscular seriam 120 calorias a mais, de metabolismo, ou seja, não é um grande impacto. Mas quais são os benefícios de eu ter mais massa muscular? Primeiro, a gente precisa entender que depois dos 25 anos, 30 anos, nós começamos a ter um processo de degeneração natural do tecido muscular. E isso faz com que a gente acabe perdendo força ao longo da vida, perdendo algumas capacidades, algumas valências que nos fazem chegar na velhice com mais debilidade. Então, treinar força e desenvolver a massa muscular é extremamente importante para qualquer ser humano. Outra coisa que a gente também precisa pontuar é que a massa muscular ela não pesa mais que a gordura. As pessoas às vezes elas costumam usar esse argumento, Não, porque a massa muscular pesa mais. Na verdade, o que acontece é que a massa muscular ela é mais densa. Sabe aquela piadinha, aquela brincadeira que fazem, O que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Os dois são 1 kg. O que você precisa entender é que a massa muscular e a gordura são a mesma coisa, só que a massa muscular ela é mais densa, enquanto que a gordura, geralmente, ela é mais volumosa, Então você, com mais massa muscular, às vezes pesa mais na balança, mas tem um aspecto físico, visual no espelho lá, muito mais agradável. Outra coisa que é extremamente importante de a gente entender é que a gordura, ela traz malefícios. Uma vez que você está acima do seu peso, com um percentual de gordura mais alto, ou você está num nível de obesidade acentuado, você causa um sistema inflamatório, você causa um cenário inflamatório para o seu corpo que pode desenvolver distúrbios ao longo da sua vida, como a própria diabetes, a aterosclerose, que é basicamente o entupimento das artérias, que vai gerar outras consequências como o AVC, o infarto. Então essas coisas são oriundas do cenário da obesidade. Então, para muitas pessoas hoje, ter um pouco mais de gordura é ter saúde. Tá tudo bem, eu até entendo isso, mas você precisa lutar constantemente em reduzir o seu percentual de gordura para que você tenha mais saúde, porque uma vez que você está com condicionamento físico prejudicado pelo excesso de gordura, o que vai acontecer é que o seu corpo está num cenário que não é tão agradável e ele pode sofrer as consequências. Visto isso, a gente vai entrar no conteúdo aqui e vai falar um pouquinho mais de como que você faz para ganhar massa muscular ao mesmo tempo que perde gordura, e eu separei alguns cenários aqui para você entender. Será que realmente isso é possível? Muito tempo atrás as pessoas acreditavam que basicamente só os fisiculturistas que conseguem fazer isso. Só pessoas com nível de treinamento absurdo que conseguem de fato fazer isso. Também em contrapartida tinham pessoas que falavam justamente o contrário, que elas falavam que não tem possibilidade de você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Visto que são cenários controversos. Em um cenário você está aumentando as calorias e, consequentemente, você também aumenta a gordura. Em outro cenário, você está reduzindo as calorias, fazendo um déficit calórico e, por consequência, não tem um ambiente de crescimento, um ambiente anabólico. Só que, olha só, percebe uma coisinha aqui. Vamos entender então o seguinte. Primeiro cenário. O cenário de quem é iniciante com levantamento de peso, iniciante na musculação. Pessoas que estão começando agora na musculação, e talvez seja o seu caso, são pessoas que geralmente têm pouco desenvolvimento da massa muscular. Ou também são conhecidas como pessoas falsas magras, pessoas que não têm aí um condicionamento de músculo
acentuado, mas ao mesmo tempo de roupa você até diz que essa pessoa é magra. Esse é o primeiro cenário. Pessoas que têm esse início, né, na musculação são pessoas que por natureza não geraram ainda as adaptações necessárias do treinamento. Então essas pessoas, no primeiro momento, elas vão começar incrementando massa muscular ao mesmo tempo que vão perdendo gordura, por uma série de adaptações que vão ocorrendo no corpo à medida que a pessoa vai melhorando a alimentação, vai introduzindo o treino de resistência, ali, o treino com pesos, e vai ganhando mais condicionamento. Então, nesse cenário, sempre você vai perceber que quem começa na academia é mais favorecido. Vamos fazer um desenho aqui para você entender. Olha na tela aí. Você está vendo uma janela, né, um espaço grande em branco, onde você consegue perceber aqui uma analogia. Eu vou te trazer esse cenário como sendo um cenário de alguém que nunca treinou. Olha o espaço que essa pessoa tem entre o lado A e o lado B. É gigantesco. Só que à medida que essa pessoa ela vai treinando, esse intervalo, esse espaço, ele vai reduzindo. O que significa isso? Grave muito bem essa frase. Quanto mais treinado você está, menos treinável você é. Ou seja, conforme o tempo vai passando de treinamento, você tem mais dificuldade em crescer na mesma velocidade, em desenvolver o seu corpo na mesma velocidade e conseguir ganhos tão expressivos na mesma velocidade. O que isso quer dizer? Significa que você precisa de mais atenção à medida que você vai se tornando mais treinado. Você precisa focar em detalhes, você precisa olhar exatamente o que você está fazendo, você precisa se cuidar mais, porque no início tudo funciona. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Pega uma pessoa que nunca fez nada, nunca treinou, nunca fez dieta. Essa pessoa ela não começa com uma orientação profissional, o que é muito comum de acontecer. Ela simplesmente resolve comer mais frango, resolve comer mais salada, resolve fazer uma caminhada. E em pouco tempo, em 2, 3 meses, essa pessoa às vezes perde 10 quilos. É incrível, ela perde muito peso, ela muda muito a composição, só que chega a um ponto em que ela entra numa zona de estagnação. E não porque o corpo está estagnado, mas porque ela percebeu que não tem mais como evoluir, não sabe mais evoluir. Então, como ela não conhece as estratégias, ela acaba repetindo aquilo que ela já fazia. E por consequência disso, ela acaba estagnando porque não sabe o que manipular, o que mexer e o que fazer com as variáveis do treinamento e da nutrição para otimizar o seu resultado. Então esse é o primeiro cenário. Se você está começando hoje na musculação, com pesos, pode saber que você vai aumentar a sua massa muscular e vai reduzir o seu percentual de gordura. Segundo cenário, sobrepesos, né? Pessoas com sobrepeso e pessoas obesas. Pessoas com sobrepeso e pessoas obesas geralmente têm um acúmulo de energia maior. Essas pessoas elas vão, por natureza, fazer dietas com déficit calórico. Vamos entender um pouquinho aqui o que é o déficit calórico, né? Déficit calórico nada mais é do que a relação entre a necessidade que você tem de comer todos os dias e a quantidade que de fato você coloca para dentro. Ou seja, você tem uma necessidade de 1.500 calorias, por exemplo, e você come lá 1.200, ou seja, você está gerando um déficit calórico de 300 calorias. Então, pessoas que estão acima do peso e têm uma quantidade de energia acumulada no seu corpo, geralmente através da gordura, essas pessoas elas vão iniciar dietas de déficit calórico, vão comer menos e começar as atividades e, por natureza, vão começar a perder gordura e, ao mesmo tempo, ganhar massa muscular. Então, se você entender que quanto mais fora do seu peso, quanto mais acima do peso, quanto mais sem um nível de treinamento avançado você está, mais você tem capacidade de fazer isso, você vai entender que você também não precisa de um excesso de proteínas. E aqui fica algo extremamente importante, porque geralmente quando as pessoas estão começando, elas comem muito mais frango, elas comem ovos, elas bebem whey protein, elas colocam uma dieta rica em proteínas. Isso não é errado, mas a proteína, e depois a gente vai falar sobre isso, ela tem um cálculo para ser feito, né, uma orientação de acordo com as diretrizes da nutrição, que vai te dar a capacidade de tu entender quanto que tu precisa de acordo com o teu peso em quilos, teu peso corporal. E aí, se você está muito acima do peso,
e você seguir essa orientação, você vai exceder muitas proteínas. Então, obesos e pessoas com sobrepeso têm uma possibilidade de comer um pouco menos de proteína, e conforme você vai reduzindo o seu percentual de gordura, mais você vai aumentar a quantidade de proteínas ingeridas por dia. Por quê? Porque você precisa fazer a manutenção e garantir que não perca massa muscular. Fechou? Terceiro ponto, e também muito importante, pessoas que são destreinadas. Pessoas que são destreinadas são pessoas que precisam também e vão ganhar massa muscular com mais facilidade, ao mesmo tempo que perdem gordura. Pessoas destreinadas são aquelas pessoas que algum dia já treinaram e tiveram que parar por algum acontecimento, seja no trabalho, seja nas tarefas diárias, alguma coisa que fez, até mesmo uma lesão, que fez com que elas tivessem que parar, certo? E o fato de ter que parar fez com que essa pessoa tivesse alguma perda do nível de treinamento. Então essas pessoas, elas têm uma memória muscular mais facilitada. E na medida que elas retomam o treinamento, elas vão por consequência ganhar mais massa muscular e perder gordura com muito mais facilidade. Se você analisar os processos do ganho de massa muscular, essa pessoa ela já tem algumas adaptações que foram geradas no período que ela treinava. Agora, pelo fato de ela estar destreinada, ela consegue ganhar com mais velocidade do que aquela pessoa que está começando agora. Ela tem mais desenvolvimento em menos tempo do que aquela pessoa que está começando agora. E isso faz também com que você consiga aumentar a quantidade de massa muscular, enquanto que você reduz simultaneamente a quantidade de gordura corporal. Quarto tipo de pessoa que também consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, utilizando esteroides, usuários de esteroides. Os anabolizantes são recursos ergogênicos farmacológicos que fazem com que aumentem a sua performance, capacidade de força, fazem com que você aumente a massa muscular, inclusive em dietas mais restritas de calorias. Ou seja, os esteroides anabolizantes, eles potencializam essa ação de ganho de massa muscular enquanto reduzem gordura. E muitos atletas utilizam isso não somente para ficar mais estético, mas também para aumentar a performance. Então, em provas de corridas, em provas de força, em provas em que exige de fato um desenvolvimento mais acentuado da massa muscular, os esteroides anabolizantes eles vão favorecer, vão contribuir para que essas pessoas consigam aumentar a massa muscular e manter níveis de performance elevados. Por consequência disso, é natural que essa pessoa acabe reduzindo o percentual de gordura dela e favorecendo uma composição corporal muito mais atlética. É isso que faz com que a pessoa tenha simultaneamente um resultado muito mais expressivo e às vezes, embora já tenha muito tempo de treinamento, consiga melhorar consideravelmente porque ela já está com uma exigência muito alta no treino, uma exigência muito alta na dieta e automaticamente essa substância farmacológica faz com que ela continue, essa pessoa continue subindo de degrau em degrau, de níveis e melhorando seu condicionamento, sua estética, sua performance, porque vão contribuir para um cenário mais anabólico, e de maior oxidação das gorduras também. Esses são basicamente os 4 tipos de pessoas que vão ganhar massa muscular e perder gordura. Só que se você não é nenhuma dessas pessoas, se você não se encaixa em nenhum grupo, eu tenho mais um grupo que provavelmente boa parte das pessoas estão inseridos, que é um grupo de pessoas que já treinam, certo? Não estão destreinadas, não são sedentárias, até tem um peso legal, se consideram pessoas que têm um condicionamento bacana, mas são pessoas que estão há muito tempo na academia sem uma orientação específica. É isso que a gente faz aqui no TGF Team, na minha consultoria online de treinamento e nutrição, onde a gente orienta pessoas. E pasme, a gente acaba tendo muitas alunas que com 15 anos de treinamento, 10 anos de treinamento, não evoluíram e não chegaram no seu máximo. E esse público, que chega até nós muitas vezes com muitos anos de treinamento, também vai conseguir ganhar massa muscular enquanto reduz gordura pelo fato de não terem uma atenção e uma orientação tão específica. Quando você vai à academia ou quando você resolve ter hábitos alimentares mais saudáveis, você basicamente toma alguns cuidados. E você sabe que alguns cuidados são senso comum, como por exemplo, evitar doces, evitar o açúcar, diminuir a quantidade de carboidratos, aumentar a quantidade de proteína, fazer mais exercícios, combinar musculação com treinamento aeróbio. Você sabe muitas coisas em relação a isso. Só que no início, como eu falei antes,
tudo funciona. À medida que o tempo vai passando, fica muito mais complexo. O jogo começa a entrar num cenário de complexidade. E aí você precisa controlar densidade de treino, volume de treino, intensidade, cargas, frequência semanal, distribuição dos macronutrientes, o tempo de absorção das proteínas. Você precisa saber em que momento do dia você coloca cada um dos nutrientes. E isso faz com que a falta de informação que as pessoas têm com relação a esses conteúdos, até porque não é de obrigação, né, das pessoas que não estudam essa área saberem sobre isso, façam com que essas pessoas continuem estagnadas, embora acabem indo à academia com frequência e tendo hábitos mais saudáveis. Então eu diria que basicamente qualquer pessoa consegue ganhar massa muscular enquanto perde gordura. Eu acho que um grupo é o grupo mais seleto, que é uma grande minoria de pessoas que talvez não consiga isso, que são os atletas ou pessoas que já têm um nível muito elevado de treino, um nível muito elevado de nutrição, sono reparador, vivem de fato um estilo de vida totalmente controlado. Essas pessoas têm um cenário muito mais complexo do que a gente falou aqui e vão precisar de muito mais atenção para que consigam chegar nesse nível de condicionamento. Então, tirando esse grupo de atletas, que realmente é uma minoria na população, em geral todas as pessoas vão conseguir fazer isso e vão conseguir fazer isso quando começarem a analisar os dados que são extremamente importantes de terem uma atenção e um cuidado que a gente vai falar agora. Então eu separei alguns passos daquilo que inclusive a gente faz na consultoria, quando a pessoa entra na consultoria, para que ela consiga saber o que está sendo feito. Já vou aproveitar para te pedir, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like aqui para nós, para que a gente saiba que você está gostando. Se quiser, deixa um comentário também, para nós sabermos como que melhoramos os conteúdos, mas principalmente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você receba os conteúdos em primeira mão, porque toda semana nós teremos vídeos que vão te trazer mais conteúdo sobre treinamento, nutrição e lifestyle. Então vamos embora. Primeiro ponto é que você precisa entender que o seu corpo é como se fosse um prédio. Pensa num edifício. Esse edifício ele precisa de algumas coisas para funcionar. Esse edifício ele precisa de uma base muito sólida. Ele precisa ser construído com uma engenharia apropriada para que ele não caia, para que ele não venha a ter rachaduras, para que ele tenha uma estrutura que vá consolidando, andar por andar e fique firme. O que significa isso? Significa que o seu corpo, para que ele chegue num patamar, né, de condicionamento físico, onde você olhe e fale, nossa, eu estou realmente mudando, você precisa cuidar de alguns elementos. Elemento número 1 é o estímulo. O estímulo é basicamente o treinamento que você dá para o seu corpo, né? Uma série de progressão, principalmente de sobrecarga. Essa sobrecarga, basicamente, é o aumento ou o incremento de carga que você dá semana após semana, mês após mês, periodização após periodização, no seu treinamento, para que você consiga ganhar mais força e, consequentemente, mais massa muscular. Só que, para isso, você também precisa de uma alimentação. Então, esse prédio, ele também precisa de um outro ponto, que no caso é a alimentação. Você precisa de uma alimentação para que consiga fazer com que a força que eu falei seja adicionada, com que você tenha energia suficiente para suprir o seu treino e fazer com que o desenvolvimento aconteça. E agora vamos supor que você tenha a força, né? Você tem um treinamento, um estímulo desenvolvido junto com a alimentação. Você também precisa de uma boa recuperação. E essa recuperação a gente conhece como boa parte dela sendo o sono. Um sono reparador, um sono com profundidade, onde você descansa o seu corpo de verdade. Então você precisa entender que o seu ambiente, ele tem alguns fatores que você precisa cuidar. Um deles é o treinamento, outro é a nutrição, outro é o sono, outro é o estresse, que é extremamente importante. E tudo isso vai gerando um ambiente para você propício, para que você evolua mais e, consequentemente, construa o corpo que você tanto sonha. Segunda etapa, é muito importante que mesmo para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, você saiba qual é o seu objetivo primário. E aí a gente precisa entender sobre algo que é o quanto que o meu corpo precisa de energia. Por quê? Porque existe uma taxa, né, de necessidade que eu tenho de calorias, que você tem, e cada indivíduo tem a sua, de acordo com as tarefas diárias, e em cima dessa necessidade,
você vai saber se o seu objetivo é mais emagrecer, né, mais perder gordura, embora você queira ganhar massa muscular, ou se o seu objetivo é mais ganhar massa muscular do que perder gordura. O processo desse vídeo é justamente ganhar massa muscular e perder gordura, mas tem pessoas que precisam focar em algo a mais, certo? Então, por exemplo, se você quer ganhar massa muscular e quer perder gordura ao mesmo tempo, mas percebe que ainda está um pouquinho retido, está um pouquinho acima do peso, ou tem uma condição que não te agrada tanto visualmente, você vai estar mais focado em perder mais gordura do que ganhar massa muscular, ok? Agora, se você é uma pessoa que tem um biotipo em que qualquer coisa que você come é muito fácil de ser utilizada, processada, e você emagrece com muito mais facilidade, você vai ter o objetivo principal de aumentar a sua massa muscular. E por consequência, você sabe que o seu biotipo também vai queimar gordura com muito mais facilidade. Definindo isso, você tem mais consciência se você incrementa um pouquinho mais de calorias ou se você reduz um pouquinho mais de calorias, porque cada pessoa responde de uma forma. E você deve conhecer amigos seus, familiares, que comem muito mais e mesmo assim se mantêm magros. Assim como também você deve conhecer pessoas que têm uma dificuldade absurda e brigam a vida toda com a balança porque engordam com muita facilidade. O terceiro elemento é você entender quanto que é as suas calorias de manutenção. Por que as calorias de manutenção são importantes? Calorias de manutenção são as calorias que você precisa para manter o seu corpo no peso que está. E sabendo isso, você pode adicionar um pouco mais de calorias ou reduzir um pouco mais de calorias. Isso vai ser relacionado ao que eu falei anteriormente, sobre você entender qual é o seu biotipo e como que você responde ao treinamento e à nutrição. Se você é uma pessoa que tem mais facilidade de ganho de peso, você talvez trabalhe um pouco abaixo das suas calorias de manutenção. Se você é uma pessoa que perde peso com muita facilidade, talvez você trabalhe um pouquinho acima das suas calorias de manutenção. E, consequentemente, isso vai te gerar benefício e ganho de massa muscular ao mesmo tempo que você perde gordura. O quarto ponto é você organizar os seus macronutrientes. Se você entra num treinamento onde você não sabe muito bem como que está a sua distribuição de calorias, né, os seus macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, você principalmente vai ter algum equívoco, ele vai ter erros e vai acabar pecando nos resultados que você está buscando. Então o que você faz em primeiro lugar? Você precisa entender que uma pessoa que treina geralmente tem uma indicação que pode ir ali por volta de 1,6 até 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Preste atenção, estou falando de gramas de proteína, não do alimento. Então se você entende isso, você vai perceber que, vamos supor, uma pessoa que tem 70 quilos precisaria de mais ou menos, aí vamos pegar 2 gramas por quilo de peso, de 140 gramas de proteína. Então se essa pessoa coloca uma dose de whey que tem 30 gramas de proteína, ela pode estar usando uma dose de whey, depois ela coloca um bife de frango, 100 gramas de frango, que vai ter mais ou menos umas 30 gramas. Então ela vai completando isso. E lembra no início lá que eu falei sobre sobrepeso e obesidade? Se você está muito acima do peso, a sua quantidade de proteína é mais reduzida. Agora, se você é uma pessoa que tem um condicionamento com baixo percentual de gordura, você provavelmente vai usar a proteína mais alta. 2 gramas, 2,2, talvez 2,5 se você estiver buscando mais a queima de gordura e o déficit calórico. Então isso você precisa entender. E aí você organizando a quantidade de proteínas, você vai gerenciar por volta de 20% das calorias totais que você ingere, né, de gordura. E o restante você coloca de carboidrato. Então, se a gente fosse fazer um desenho aí na tela, vamos fazer um cálculo aí para você. Vamos supor que você precise de 1.800 calorias. Então você vai pegar aí, na tela está aparecendo para você, você vai pegar 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então vamos supor que você pese 70 quilos, seriam 140 gramas de proteína. Essas 140 gramas de proteína, a gente está falando de mais ou menos 560 calorias, certo? E eu falei que você precisaria de 1.800. Então a gente vai subtrair de 1.800, 560 calorias, ok? Deu 1.240. Agora, a gente vai usar mais 20%, né? 20% dos 1.800 calorias que você precisa para saber quanto de gordura, que dariam 360 calorias. Isso dividido por 9 daria 40 gramas de gordura. Então você está falando de 140 gramas de proteína, 40 gramas de gordura. Isso deu aí 560
mais 360 deu 920. 920 calorias na sua dieta são de proteína mais gordura. Só que você precisa atingir 1.800, ou seja, 880 calorias vão ser de carboidrato. Se a gente dividir por 4, que cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, você está falando de 220 gramas de proteína. Pronto! Nós temos aí uma divisão de macronutriente da sua dieta, com 220 gramas de carboidrato, 140 gramas de proteína e 40 gramas de gordura para uma pessoa que precisa de 1.800 calorias. Vamos lá então, depois que você entendeu que o seu corpo é como se fosse um edifício, que precisa de uma estrutura básica, entendeu que você precisa de definir um objetivo primário para você focar naquilo, para ser sua prioridade. Entendeu que você precisa deixar as suas calorias próximas da manutenção para ver como que o seu corpo responde. Organizou também os seus macronutrientes. Fez com que tudo ficasse bonitinho ali, organizou sua alimentação. Então você já está com treino, você já está com alimentação, tudo organizado. Agora chegou o último momento de prestar atenção nos detalhes. E os detalhes aqui a gente está falando de, por exemplo, sono. Olha só esse estudo que está aparecendo na tela. Ele é um estudo muito massa, que ele analisou 2 grupos. Basicamente, um grupo dormia normal e o outro grupo tinha uma redução de 1 hora de sono durante a semana, 5 vezes por semana, podendo aumentar a hora de sono nos fins de semana, para recuperar. O que aconteceu? Os 2 grupos tiveram um resultado muito semelhante em redução de peso, ok? Só que o grupo que dormiu normalmente, ele teve uma redução de 83% de peso vindo da gordura. Enquanto que o outro grupo, que teve essa restrição de sono, teve uma redução aí, né, de 85% do peso que perdeu de massa muscular. É válido lembrar que esses 2 grupos eles não faziam treinamento com peso, ou seja, talvez se eles estivessem fazendo treinamento com peso, o grupo que perdeu massa muscular não teria perdido tudo isso de massa muscular. Mas olha o impacto do sono na resposta do corpo, ou seja, eles perderam peso, mas não é só sobre peso, é sobre o quanto de massa muscular que foi deixado na mesa e, por consequência, o quanto que a estética dessas pessoas provavelmente piorou. Porque uma vez que você perde massa muscular, você deixa o seu corpo mais flácido, com uma estética talvez mais prejudicada, não tão agradável em frente ao espelho. Então olha que legal. Primeiro ponto, preocupação com sono. É um detalhe que às vezes as pessoas acabam ignorando por não saber mensurar. Um segundo ponto que a gente pode falar é sobre alimentação pré-treino. Não é o suplemento pré-treino, mas sim a alimentação. Então você entender que comer uma coisinha ali 40 minutos antes, 20 minutos antes do treino, não é o seu pré-treino. O seu pré-treino é o que você come antes, horas antes, talvez um dia antes do seu treino. Então vamos supor que você treina às 4 horas da tarde, o seu pré-treino é tudo que você comeu do início do dia, desse horário que você acordou, até o horário do seu treino. E de preferência comer ali entre 1 hora até 3 horas antes do treino. Comer muito em cima não faz com que aquela refeição seja de fato utilizada para o treino. Então, o que você precisa fazer no pré-treino? Focar principalmente em fontes de carboidrato para gerar mais energia e você treinar com mais condição para construir mais massa muscular no descanso depois, na recuperação. E ter mais energia para destruir tecido, né? Gerar dano no músculo durante o treino. Então o pré-treino precisa ter um mix, mas principalmente ser uma fonte de carboidrato rica em carboidratos complexos. Carboidratos que não mexem muito na insulina, que liberam energia de forma gradual e que, consequentemente, te dão ganho sem o acúmulo de gordura em excesso. Outra coisa, por fim, para a gente pontuar aqui um dos detalhes, então apenas alguns detalhes que eu estou pontuando contigo, para que você ganhe massa muscular e perca gordura, são os suplementos. Existem suplementos que podem te auxiliar, principalmente numa rotina mais corrida que você talvez tenha, uma rotina que às vezes não consegue parar para comer. Então eu separei algumas categorias. E eu acho que o top 1 aqui vem com 3 suplementos que são muito simples de você utilizar. O primeiro deles são as proteínas. Então são proteínas como whey protein ou até mesmo proteínas da ervilha, proteínas do arroz, principalmente para pessoas que são veganas. Extremamente importantes para que você consiga atingir a quantidade de proteína que você precisa. Esse é um ponto extremamente importante. Depois disso, você tem aí os suplementos como a creatina, que seria o segundo grupo, né, extremamente estudada, comprovada no aumento de força, no postergar aí da fadiga, na recuperação, auxiliar a aumentar os seus estoques de creatina, justamente para que você tenha uma capacidade de puxar mais ferro e construir mais massa muscular. É um suplemento que é utilizado em qualquer idade, principalmente com idosos, é muito interessante, tá? Então você deve sim, e a recomendação
da creatina é em torno de 0,07 gramas por quilo de peso, ou seja, dá mais ou menos de 3 a 5 gramas na média para as pessoas, né, dependendo do seu peso, mas de 3 a 5 gramas já atinge a necessidade que você tem de usar creatina. E é um suplemento que precisa ser utilizado de forma consistente, ou seja, você não usa para fazer uma resposta direta no treino, você usa de forma contínua todos os dias, independente do seu treino, para fazer com que o seu corpo acumule mais creatina e te dê esse condicionamento. E nesse top 1 aí, entra mais uma categoria que é um suplemento extremamente simples, que você nem precisa gastar, né, comprando os suplementos, você pode beber, é a cafeína. A cafeína posterga a fadiga, a cafeína aumenta a sua concentração no treino, a cafeína aumenta a sua capacidade de gerar mais energia para aumentar a temperatura corporal e fazer com que você coloque mais intensidade nos seus treinos. Então a cafeína é mais um positivo, né, no seu arsenal de estratégias para que você tenha mais performance nos seus treinos. Então esse é o top 1. Depois a gente pode falar de multivitamínico, né, vitaminas que são minerais e também junto que complementam a sua base da nutrição, que fazem com que você atinja um complexo vitamínico que talvez com a nutrição você não consegue colocar mais vegetais, etc. E também o óleo de peixe, o ômega 3 principalmente, para auxiliar também no seu perfil lipídico, melhorar o seu colesterol, contribuir para que você tenha uma saúde cardiovascular melhor. E essas seriam basicamente as suplementações assim que você vai colocar na sua dieta, vai inserir no seu dia a dia, como se fosse um complemento para melhorar os seus resultados, a sua estética, mas principalmente a sua saúde. E aí, dependendo da pessoa, entram aí algumas substâncias bem específicas, como por exemplo vitamina D, o cálcio, a depender dos seus exames de sangue, obviamente, para que você tenha maior contração muscular, melhora, né, do ganho de massa muscular, uma vez que a vitamina D e o cálcio estão juntas nesse processo. E você precisa estar sempre atento para isso, para melhorar sua performance, para ter mais condicionamento, mas acima de tudo, melhorar a sua saúde. Então, esse foi o vídeo para te explicar como que você ganha massa muscular e perde gordura ao mesmo tempo. E se você quer ter uma orientação específica, quer ter um direcionamento, quer realmente mudar o seu corpo com um profissional que entende sobre o assunto e quer te auxiliar, entra para o meu time, seja acompanhado pelos profissionais que eu montei uma estrutura com nutricionista, com um treinador para te dar a melhor orientação, clicando no link aqui embaixo. Vai ser um prazer te ajudar e com certeza você vai ver ganhos absurdos em nível de condicionamento, performance, mas principalmente saúde. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Vambora! Valeu!